Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dicas sobre Liderança. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a liderança, mas vamos lembrar um pouco dos grandes líderes do passado e qual o legado que eles nos deixaram. Vamos fazer uma viagem hoje ao ano de 380 a.C., onde ocorreu uma grande batalha, a Batalha de Termópilas, onde nós tínhamos dois líderes. De um lado, o rei Xerxes, com um exército aproximadamente em torno de 150 mil a 250 mil homens, e do outro lado, Leônidas, que na realidade o exército dele era em torno de 7 mil gregos, dentre os quais os 300 que eram da sua guarda pessoal. Ocorre que o rei Leônidas, ele era um general, um grande líder, mas a gente precisa entender um pouco essa batalha, porque qual o legado que o Leônidas deixou a nível de liderança? Gostaria de propor uma ótica diferente de avaliar essa história, porque pensem comigo, se um exército vai lutar de 7 mil homens, ainda que seja, vai lutar contra um exército de 150 mil, é de se presumir o resultado final dessa batalha, correto? Mas o que tinha nessa liderança do Leônidas que fez com que os homens dele lutassem até o fim e o acompanhassem até o fim? Mesmo sabendo do destino, do desfecho final, qual seria? Dizem alguns historiadores que Leônidas sucumbiu antes do término da batalha e que alguns soldados ficaram a proteger o corpo do rei até o final para impedir que ele fosse violado. Infelizmente, segundo historiadores, isso não foi possível porque o exército de Leônidas foi dizimado. Mas eu gostaria de convidar a vocês a pensar o seguinte: como Leônidas conseguiu conquistar toda a sua equipe, todo o seu grupo de soldados, para que eles lutassem com toda a vontade, com toda a garra, com toda a força, com toda a determinação, até o final? Então podemos entender que Leônidas era um líder excepcional. E um detalhe, ao contrário de Xerxes, que estava assistindo a batalha de longe, Leônidas estava presente com seus soldados e à frente da batalha, comandando. Olha que interessante, Leônidas não foi um líder que ficou atrás da mesa, observando os papéis, observando mapas, observando o território e mandando que se executasse tal, aquela ou a determinada tarefa. Não, ele estava lá com a sua equipe. Então, o grande resultado disso, dessa batalha, que apesar de ter perdida, ela fez com que todo o povo da Grécia lutassem juntos para expulsar o exército de Xerxes posteriormente, levando o exército de Xerxes a ter grandes derrotas, Isso mudou a história do mundo antigo e uniu o povo da Grécia. Mas voltando para a história de Leônidas e sua equipe, o Leônidas, então, ele tinha uma capacidade de conquistar a equipe dele, de liderar pelo exemplo, de trazer um motivo real que realmente valesse a pena ser lutado, que valesse a pena ser trabalhado. Então, pessoal, eu convido vocês a imaginar o seguinte: hoje, no nosso ambiente de trabalho, junto à nossa equipe, qual é o fator que realmente motiva a equipe a lutar do seu lado para que seja alcançada a vitória? Conseguem compreender onde é que eu quero chegar?
O que nós, como líderes, podemos fazer para encantar a equipe e trazer a equipe junto conosco, por mais que o desafio seja difícil? Não há um desafio que seja impossível ser superado. Só que hoje, pessoal, a liderança ela precisa dar um upgrade, né? Hoje nós estamos trabalhando com equipes de uma geração diferente, né? A geração Y, geração Z, né? Então são equipes, são pessoas que têm uma forma de pensar diferente, têm valores diferentes e muitas vezes os líderes que têm uma formação um pouco mais do passado, 20 anos, 30 anos, né, ou até um pouco menos, mas tiveram professores de uma outra geração. Então entra-se num conflito e perde um pouco essa conexão entre líder e o colaborador. Então, pessoal, a dica que eu tenho é convidar a essas pessoas, ao líder e ao colaborador, gerar essa aproximação, essa sinergia. Porque caso essa sinergia não aconteça, o resultado fica comprometido. Tá certo? Então, nesse aspecto, existe esse convite para uma reflexão, né? E tentar imaginar que o que o líder Leônidas fez com que a equipe dele lutasse até o final. A sua equipe lutaria com você até o final? Estaria com você até o final? Se um dia você, como líder, fosse transferido para uma outra oportunidade, um outro desafio, como a sua equipe ficaria? Ficaria feliz, acenderia fogos porque você foi embora? Ou ficaria um pouco chateada de perder um grande líder e, apesar de entenderem que isso faz parte do negócio, sempre você deixaria o seu legado, a sua história? Então, pessoal, isso é uma conversa para que a gente possa refletir qual é a atuação do líder no mercado de trabalho. Então, o líder, ele tem que ser muito mais do que um gestor. Ele tem que ser um professor. Ele tem que ensinar, ele tem que formar. Ele não pode abrir mão da disciplina, mas ele tem que agir com justiça. Então, pessoal, esse é o recado de hoje. Se vocês gostaram do bate-papo, dê uma curtida no canal, compartilhe e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos, pessoal, e tchau, tchau.